Olá, você está aqui comigo no canal Plantas e Saúde com o professor Gilberto. E hoje nós vamos falar de um assunto muito mais que interessante. Vamos falar sobre a alimentação infantil. Vem com nós. A alimentação infantil começa bem antes ainda da criança estar correndo por aí, ao lado e junto de nós, nas mesas de almoço e de jantar. A alimentação de uma criança começa lá no ventre da mãe. Até o terceiro mês, o bebê tem formação. Do terceiro ao sexto mês, o bebê está em crescimento. E depois do sexto mês até o nono mês, está amadurecendo. Então, ele está tirando a sua alimentação da mãe, que tem que ter uma alimentação muito balanceada, principalmente cuidando da vitamina D, da vitamina B1, B9, B12, do cálcio, muito importante, e da água. O cálcio é muito importante porque a criança está sugando todo o cálcio da mãe. E nesta fase, por muitas vezes, começa a estourar a dentição da mãe, né? E isso então evitaria se a mãe tivesse uma alimentação rica em cálcio. Por outro lado, a água é muito importante, não só no oitavo, nono mês, mas na primeira semana, depois que a criança nasce, porque a água ela tem a ver com a formação do leite materno, é um grande estímulo para a formação do leite materno. Aqui eu quero chamar a atenção de que o leite materno, ele sim é formado logo depois que a criança nasce. Primeiro vem o colostro, é pouquinho, parece um leite aguado com muita água, mas é o que a criança precisa. Imagina você que a criança tem quantos centímetros de estômago? Então a mãe nova fica às vezes muito preocupada com a questão, nossa, mas não está saindo quase nada. Mas é esse quase nada que traz muito mais saúde para a criança. E além disso, a mãe que está amamentando, por muitas vezes, ela fica muito preocupada porque o leite vem só na hora da criança mamar. E é verdade. 20% do leite, aproximadamente, fica na mama, mas 80% é formado no ato da criança pegar o mamilo, né, de fazer a sucção. Então, despreocupe, porque a mama, ela produz leite, ela é uma fábrica de produção, ela não é uma fábrica de armazenamento, tá certo? Vamos adiante. Depois que a criança nasce, até os 6 meses, necessariamente nós temos que chamar atenção aqui de novo, porque a alimentação da criança é restrita ao leite materno. Aí também tem muito a ver com a alimentação da mãe e tem muito a ver também com a água. A mãe tem que tomar água para que tenha bastante leite, né? Isso é muito, muito importante. Dos 6 meses até o segundo ano de vida, daí nós podemos, além do leite materno, fazer uma suplementação com frutas, com papinhas, colocando aos poucos, né, essa alimentação. E vamos perceber que nós estamos tratando de criança até 2 anos de idade. Então nós precisamos brincar com essa criança, trazer o lúdico para essa criança e fazer com que ela seja participativa junto com toda a sua família, para não ficar aquela coisa depois, né? Cada um vai para uma peça da casa, vai para um quarto, o almoço e a janta não é importante. Na realidade, a alimentação também tem a ver com convívio social, tá? Então é sim muito importante que a criança, desde o início, seja participativa no dia a dia, na hora da alimentação.
Uma outra coisa que eu quero muito ressaltar aqui é a questão de quando a criança se percebe como sendo a parte integrante do meio, mas, ao mesmo tempo, com um corpo único, né? É quando a criança começa a se perceber como um ser distinto do resto. E, nesse momento, a criança começa a usar a palavra eu. É um momento muito importante. A criança começa a se perceber, então, da sua individualidade e, nesse momento, conforme o que as pessoas, os estudiosos comentam, é a hora de começar a colocar limite, para não criar aqueles reizinhos, aquelas princesinhas, aquelas rainhas do lar que depois viram intocáveis, né? E por qualquer coisa tem uma ansiedade exacerbada, cai em depressão, não consegue lidar com o não. A alimentação nessa fase é muito importante. E, de novo, eu ressalto aqui a necessidade dessa alimentação ser lúdica, ser uma brincadeira e ser participativa. Passando adiante, então, depois dos 2 anos até os 7 anos, a criança cai no mundo bom. O mundo é bom. E deixa esse mundo para a criança, deixa a criança ser participativa nesse mundo bom, que ela se apercebe desse mundo, quanto é bom viver. Depois dos 7 anos até os 12, 14 anos, ela vê esse mundo que é tão belo, né? Também é uma fase da criança e é muito importante que a criança tome para si a beleza do nosso planeta Terra. Depois dos 12 anos, 14 anos, então, aí daí começa a fase do porquê isso, porquê aquilo, da rebeldia, né? E até a hora que a criança, então, toma o mundo para si nas suas mãos. Em todas as fases é importante que a criança seja participativa, que a criança tenha uma cabeça liberada para conseguir experimentar vários tipos de alimento, ou então vai ser aquela criança, não quero, não gosto, olha e já não quer mais saber, né? Ou até aquele adulto com 20, 25 anos que não come cebola, não come alho, não come coentro, não come nada, não gosta, não gosta, não gosta. Eu brinco dizendo, essa pessoa foi criada pela avó cheia de mimo, né? Parece que passou a fase de criança e continua com paladar de criança. Nós precisamos experimentar as várias alimentações em todas as fases, respeitando primordialmente essa fase, então, de 6 meses até 2 anos, né? Até os 7 anos, que é quando, por exemplo, nós estamos numa formação muito grande do nosso corpo, inclusive dos nossos neurônios e conexões nervosas. Se você gosta de assuntos como este, que fala sobre mais saúde, vem para nós no canal Plantas e Saúde com o professor Gilberto. Até mais.